Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora acompanhou o Jornal Gente. De volta amanhã, quinta-feira, às 8 horas, logo depois do Primeira Hora, na tela também do Band News TV. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, trazendo o que é destaque na região metropolitana de Campinas, as principais informações do dia, também do Brasil e do mundo, e o que acontece até às 11h30, você fica por dentro aqui em FM 85.7, nas nossas plataformas digitais, como o portal bandmulti.com, o aplicativo Band Play, os demais aplicativos de rádio que estão pela internet e também com imagens no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Na mesa de som, Gilberto Sufi, trabalhos técnicos da Central Técnica, levando até você a imagem no canal do YouTube, Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber e com Tiago Prudente. Hoje, depois de uma terça-feira em que São Paulo praticamente parou, hoje São Paulo só está levemente parada, o que já é tradição, né, Tiago? Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um dia normal aqui na capital paulista, com trânsito, então um dia como outro qualquer. Ontem greve, um dia caótico na cidade, muito trabalho. Ontem não consegui estar aqui no programa exatamente por causa disso, questão aí do Grupo Bandeirantes, tive que cumprir outras funções, inclusive estava no Band News apresentando o Band News. Quem pegou parte da edição da noite, da madrugada, viu que estava na apresentação, depois durante o dia na reportagem. Então, um dia puxadinho, mas estamos aí, bora para esta quarta-feira. Achei que tivesse entrado em greve também aqui no microfone da Bandeirantes. Não, nada disso, né, Tiago? Não foi greve não, foi pelo contrário, foi mais trabalho. A gente vai girar as informações da região daqui a pouco. Por exemplo, em Campinas, um homem foi preso depois de roubar um ônibus da linha municipal, render o motorista e sofrer um acidente com esse veículo em plena Avenida Francisco de Paula Souza. Vou trazer a reportagem na sequência, mas antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou agora há pouco no encerramento de um encontro com empresários e autoridades da Arábia Saudita em Riad, e afirmou que o Brasil se tornará a Arábia Saudita da energia verde, destacando o potencial brasileiro para ser um polo de produção de energias renováveis e atrair investimentos nessas áreas. Vamos acompanhar um trecho desse discurso porque ele é importante para a gente entender a visita do presidente do Brasil e de outras autoridades do nosso país à Arábia Saudita e já fazer um balanço do que esses encontros podem resultar na prática economicamente para o Brasil. O mundo inteiro fala da Amazônia. O mundo inteiro fala da floresta. O mundo inteiro fala da água doce do Brasil. Pois o mundo vai conhecer, de fato, o que é a Amazônia. A Amazônia não é apenas aqueles milhões de árvores que a gente vê quando passa de avião. Lá embaixo tem muitos minerais críticos ainda inexplorados pelo Brasil. A mais rica biodiversidade do planeta Terra ainda totalmente inexplorada. Mas lá também tem homens e mulheres que precisam sobreviver. Os nossos indígenas, os nossos pescadores, os nossos ribeirinhos, pessoas que muitas vezes não aparecem nas pesquisas de opinião pública ou nos estudos feitos pelo nosso Instituto de Geografia.
mas são brasileiros que precisam que a Amazônia, além de ser preservada, ela receba a possibilidade de se desenvolver para criar condições de sobrevivência digna para aquelas pessoas. E eu conto com a Arábia Saudita, não apenas para ajudar o Brasil a organizar o G20, mas também para a Arábia Saudita ajudar a organizar a COP30. E vai ser a grande oportunidade da gente receber oficialmente o príncipe herdeiro numa visita oficial para que a gente dê sequência a essa reunião que estamos fazendo aqui agora. Uma política de sucesso, a gente começa sempre com o primeiro passo. Eu fui o primeiro presidente da República, depois do imperador Dom Pedro II, a visitar alguns países árabes. Foi no meu primeiro mandato que nós tentamos estabelecer uma relação entre os países árabes e a América do Sul, na perspectiva de juntarmos os continentes, para que pudéssemos diminuir as diferenças culturais entre nós e que pudéssemos compartilhar política de desenvolvimento e política de investimento. Eu quero aproveitar esse fórum em novembro de 2023 para dizer aqui na Arábia Saudita que daqui a 10 anos o mundo vai dizer que se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e de gás, daqui a 10 anos o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Nós temos alguns compromissos firmados. Primeiro, nós vamos diminuir o desmatamento até 2030. Nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Segundo, nós vamos fazer, como disse o Rui Costa, como disse o Fernando Haddad e outros ministros, todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. Porque acho que nós precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta, para que a gente possa viver de forma mais digna, com melhor qualidade de vida e sem medo de que nós estamos destruindo a casa onde nós moramos. É nesse aspecto que a nossa visita se torna importante. Vocês sabem que o Brasil não é um país... Vocês sabem que o Brasil não é um país apenas do futebol. Vocês sabem que o Brasil não é um país apenas de carnaval. Vocês sabem que o nosso país é um país que tem uma boa base intelectual. O nosso país tem uma base científica e tecnológica. O nosso país tem um sistema financeiro sólido, entre bancos privados, banco de investimento, banco de varejo e 5 grandes bancos públicos. E o Brasil é um país que tem muitas empresas de ponta. É esse desafio que nós queremos fazer aos nossos amigos da Arábia Saudita. É que vocês construam parcerias com os nossos empresários, para que as empresas brasileiras gerem desenvolvimento no Brasil, mas gerem desenvolvimento também na Arábia Saudita. Que a gente gere emprego no Brasil, mas que gere emprego na Arábia Saudita. E que a gente possa vender ao mundo as coisas
com melhor qualidade para que o mundo possa sobreviver. Por isso, eu vejo a diferença entre 2009, quando eu visitei a Arábia Saudita, e hoje. Naquele tempo, era 1 bilhão a nossa relação comercial. Hoje, são de 8 bilhões. E é muito pouco pelo tamanho da Arábia Saudita e pelo tamanho do Brasil. Esse é o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encerramento da reunião que teve, pelo lado brasileiro, a presença, além do presidente da República, de outras autoridades políticas e empresariais. E do lado da Arábia Saudita também a presença de empresários nesses acordos que estão sendo firmados no segundo e último dia de encontros em Riad. Da capital do país saudita, do país asiático, Lula estará também nos próximos dias em viagem, agora participando de um fórum com empresários no Catar, que se inicia esse fórum amanhã. E na sexta-feira, Lula vai aos Emirados Árabes Unidos comparecer à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. As informações sobre os acordos já firmados, eles estiveram presentes nesses encontros distintos, né? O presidente Lula e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em Riad. E desses encontros, o primeiro com a participação de ministros e outro com uma comitiva menor, ficou acertada a destinação de 10 bilhões de dólares do Fundo Soberano Saudita que serão aplicados no Brasil. Por outro lado, os sauditas têm interesse em convencer empresários brasileiros a negociarem com o governo saudita. A informação que chega agora do jornalista Jamil Chad, publicada agora há pouco no portal UOL, dá conta de que um desses acordos já está firmado. O governo saudita fechou com a Embraer e estuda um aporte próximo a 44 bilhões de reais em investimentos no Brasil até 2030 nas áreas previstas do novo PAC. Os dois governos ainda projetam mais do que dobrar o comércio bilateral até o final da década. E a Arábia Saudita abriria um escritório de investimentos em São Paulo, que já tem até nome, a Invest Saudi. Portanto, das viagens que Lula tem feito ao exterior, essa talvez seja a que economicamente mais apareça com resultados práticos para os próximos anos nesse acordo bilateral entre Brasil e Arábia Saudita. Tiago Prudente. Eu não sei em termos de valores se é o maior acordo, porque a gente teve acordos com a China também, que vai investir bilhões nos próximos anos aqui no Brasil, e com a Europa. Eu sei que o da Europa é menor, com a União Europeia, porque também tem a questão do acordo do Mercosul que está sendo fechado, mas não sei com a questão com a China de proporção, preciso dar uma apurada aqui. Mas, querendo ou não, é um grande acordo com a Arábia Saudita e que é uma boa notícia, porque é um investimento de um país e de uma região que tem uma capacidade financeira enorme. E tem uma população pequena. Se você for fazer a comparação de quanto esses países, que são produtores de petróleo e são controlados ali por ditaduras, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, ele é um ditador sanguinário, não tem nenhuma dúvida disso. Ele mandou matar um jornalista esquartejado e fora outros absurdos que ele já cometeu. Então é uma região que tem muito dinheiro devido ao petróleo e tem essa capacidade de investimento. Então isso é importante para o Brasil. É o que eu coloco aqui. Se nós temos uma política externa pragmática que conversa com todos os países, que essa relação exterior que é comandada pelo Brasil, sendo pragmática e buscando dinheiro, que traga dinheiro para que seja investido no país e geração de empregos. Então a notícia é muito positiva. Então, nesse ponto, eu tenho minhas críticas quanto a se relacionar com
com ditaduras, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita, mas eu também tenho a seguinte opinião: ou o país é pragmático e se relaciona com todo mundo, não importa se é ditador de direita, se é ditador de esquerda, se é democracia, se não é, se é monarquia, não importa, ou o país rompe com todas as ditaduras. E isso, claro, hoje economicamente é impossível, porque você teria que romper com a China e com uma série de países. Então, acho que o Brasil toma essa postura pragmática e, nesse ponto, é muito importante porque vai beneficiar o nosso país, que é uma democracia e, portanto, geração de empregos. Vamos aguardar agora, tem um novo fórum do Catar, né, que é outro grande gigante ali da região, com a capacidade de investimento enorme. É só a gente lembrar da Copa, né, Heitor? O que o Catar fez na Copa, os seus estádios de investimento que aquele país fez num curto período de tempo, para a gente ter uma ideia da capacidade de investimento. E quanto à Amazônia, é uma das grandes apostas brasileiras, mas não pode ficar só no discurso, é preciso de altos investimentos para transformar a Amazônia numa economia verde, para que o potencial da floresta, sem que ela seja desmatada, seja utilizada. O Brasil tem um grande desafio pela frente, um grande potencial, mas um grande desafio pela frente é a questão da economia verde. Inclusive, o Congresso Nacional aprovou também a lei essa semana da questão do hidrogênio verde, que também é um avanço e é uma das apostas brasileiras, principalmente no Nordeste brasileiro. Participam da comitiva do presidente Lula ministros como Fernando Haddad, da pasta da Fazenda, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Fávaro, da Agricultura, e outras autoridades como Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na biografia do presidente Lula, que foi escrita pelo Fernando Moraes e em alguns documentários sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fica muito claro que Lula convida também ministros, pessoas do meio político para determinadas viagens, não apenas pela representatividade, mas porque às vezes ali no avião é a oportunidade de fazer algumas articulações, conversar tete a tete com alguns líderes de seu governo ou pessoas próximas ao poder. E Rodrigo Pacheco está nessa comitiva num período em que sabemos a pauta do governo no Senado ela é muito importante, incluindo a sabatina pela qual passará Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sabatina essa que já tem data para acontecer e que já tem até uma projeção na cabeça de quem vai votar, de quem está acompanhando a votação. O governo trabalha com 50 votos, o que é mais do que suficiente para Flávio Dino ser aprovado. Mas é aquela situação. Na política, tudo pode mudar. Por isso, cada voto conta. Cada conversa de gabinete também. E às vezes até no avião para ir à Arábia Saudita. A Gabriela Veras, direto de Brasília, conta um pouco mais pra gente desses bastidores, porque o governo tá nessa fase, né? Depois da indicação, Gabriela, de contar voto a voto para que Flávio Dino seja aprovado sem sustos. Bom dia para você. Era exatamente isso que eu ia falar. Cada nome, cada voto importa e é exatamente por isso que até o dia 13 de dezembro, que é quando vai ter a sabatina, todos esses nomes, esses votos aí vão ser ali apurados, né, mesmo que informalmente, e vão ser contabilizados. Um ótimo dia a você antes de mais nada. Bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Essa declaração do relator, né, da sabatina, de Flávio Dino, que concorre aí a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, aconteceu depois de uma reunião que ele teve com o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que haverá um resultado de, no mínimo, 50 votos pela aprovação no plenário do Senado Federal. Vale a gente lembrar que o mínimo necessário são 41 votos. Então, se ficar ali nos 50 mesmo, seria um placar
bom, positivo, mas um tanto quanto apertado. Essa entrevista coletiva, como eu disse, aconteceu depois de uma reunião de Everton com o ministro Flávio Dino, e ele disse o seguinte: eu acredito que nós temos, aliás, nós vamos ter com certeza, mas mais de 50 votos favoráveis no plenário. Ele disse, inclusive, que o placar pode ficar em 58 votos favoráveis a 62 contrários. Vale lembrar que o último ministro, né, a passar por essa sabatina, que era um ministro que também carregava ali um histórico de polêmica, exatamente por ter sido advogado do presidente Lula, que foi Cristiano Zanin, também recebeu 58 votos favoráveis. O que a gente tem para essa semana com relação à sabatina de Flávio Dino é exatamente esse trabalho de contagem de voto, de reunião dos líderes do governo federal no Congresso Nacional com os outros parlamentares, exatamente para negociar ali pautas, projetos, em troca desse voto favorável à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, vale a gente relembrar por aqui, essa sabatina acontece no próximo dia 13 de dezembro e depois disso seguirá para o plenário do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, já disse que fará um esforço concentrado para que do dia 12 ao dia 15 de dezembro o Senado Federal esteja voltado exatamente para análise de indicações para cargos públicos feitos aí, portanto, pelo presidente da República. Então é voto a voto, contagem que já está sendo feita aí nesses bastidores da política até esse dia 13 de dezembro chegar. Obrigado, Gabriela Veras. Alguma chance, Tiago Prudente, de Flávio Dino não ser aceito numa sabatina no Senado, na sua opinião? Olha, acho muito, mas muito difícil que isso aconteça. Uma vez que a gente tem que levar em conta que esse número de 50 que a Gabriela citou é basicamente a base do governo, uma base sólida ali que quando o governo aciona, esse número de senadores vota favorável. Mas eu acredito que a votação pode até ser mais expressiva. Aí o pessoal que está nos ouvindo vai questionar, mas o Flávio Dino não é bem visto pela oposição. Mas que oposição? Por quem na oposição? Esse é um ponto central. É uma ideia falsa ou errada acreditar que toda oposição é contra Flávio Dino. Os bolsonaristas, aquele bolsonarismo raiz, aquele que gosta de causar nas redes sociais e tal, esse sim não gosta de Flávio Dino e não vai votar a favor. Mas a oposição dentro do Senado e até mesmo na Câmara é dividida entre bolsonaristas e aqueles que não são tão bolsonaristas assim, que votam com o governo muitas vezes. E o que a gente vê conversando com deputados, senadores, é que muitos desses que estão na oposição gostam de Flávio Dino, têm uma boa relação, sempre iam no Ministério da Justiça. Então eu acredito que ele pode ter até uma votação maior do que Cristiano Zanin. Porque nesse ponto, Zanin era mais polêmico. Zanin não era político, advogou para o presidente Lula na questão da Lava Jato, então tinha toda essa polêmica envolvida. Flávio Dino é um político, isso a gente tem que colocar. Ele era juiz federal, ele largou a magistratura para virar político, virou depois, já foi deputado, foi governador, hoje é senador da República e Ministério da Justiça. Então é alguém que gosta do embate. E tem um detalhe, alguém que está acostumado a fazer esse debate político. Então, acredito que, por ser um político, pode ser que as articulações para conseguir os votos necessários sejam até mais fáceis do que aquelas realizadas pelo último indicado ao STF, Cristiano Zanin. Então, eu acho muito difícil que tenha uma reprovação. Aliás, o Senado, se eu não me engano, reprovou apenas uma vez um ministro do STF, mas isso há muito tempo, mas na história eu não me lembro de nenhuma reprovação, pelo menos na história recente, reprovação de nenhum ministro indicado ao STF, até porque a sabatina é muito protocolar, né? Se você ouvir a sabatina de um ministro do STF no Senado, muitos assuntos, por exemplo, que estão sendo julgados hoje, ele não pode responder
porque senão ele fica impedido de fazer o julgamento. Então, geralmente são respostas genéricas, respostas longas. Talvez com Flávio Dino essa sabatina seja mais animada pelas participações dele na Câmara dos Deputados. Mas tem gente aí que está soltando rojão, hein, Heitor? Da esquerda, porque Flávio Dino sai de vez, pelo menos, da disputa da sucessão em 2026 da corrida presidencial, porque o nome dele era colocado como um dos possíveis aí, nomes que poderiam entrar na disputa. Mas tem gente dizendo que, como Flávio Dino é defensor do mandato para ministros do STF, e ele mesmo, foi um dos primeiros, quando deputado, foi um dos primeiros a apresentar um projeto para que tivesse mandato para ministros do STF. Então, para você ver que isso não é uma pauta da direita brasileira ou da extrema-direita, o Flávio Dino que xinga aí de comunista e não sei o quê, e ele é comunista e ele diz isso mesmo abertamente, foi ele que propôs mandatos para ministros do STF. Talvez em 2030, dependendo da conjuntura política, quem sabe ele não abandona novamente a magistratura, o judiciário, para se candidatar. Já disseram isso nos bastidores, mas aí muito lá na frente para a gente analisar, mas tem essas possibilidades aí colocadas na mesa, sem dúvida nenhuma. Tiago falou sobre nomes indicados ao STF que não foram aprovados. Foram 5, mas todos há muito tempo. O STF foi criado em 1890, meses após a proclamação da República. E 5 indicações do presidente foram derrubadas pelos senadores, todas elas no mesmo ano. 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. O caso que ficou mais emblemático foi de Cândido Barata Ribeiro. Ele foi reprovado quando já era ministro do STF e, na época, o escolhido podia assumir as funções antes do Senado votar a indicação, diferente de hoje. Foi por um período de 10 meses. Ministro, antes de ser julgado pelo Senado, não aprovado, e Barata Ribeiro foi obrigado a deixar o cargo e o casarão em que ele vivia na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, onde os juízes da alta corte... Nome de rua aí em Campinas, né? Barata Ribeiro. A gente passa por tantas ruas e não conhece a história, né? Mas é uma época em que, veja que o luxo da corte já se fazia presente, porque quem era ministro tinha direito a morar num casarão na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro. Eles despachavam dali, Rio de Janeiro, que era a capital federal. Não é muito diferente do luxo que se tem também em Brasília hoje. Exatamente. Agora, você falava também sobre o fato de Flávio Dino ser político, poder eventualmente votar as eleições. Ele esteve nas urnas como candidato nas últimas eleições, em 2022. Deixou o cargo de governador do estado do Maranhão, foi candidato ao Senado Federal e venceu com uma larga vantagem. Flávio Dino eleito pelo PSD com 62,41% dos votos, pouco mais de 2.100.000 votos, e deixando em segundo lugar Roberto Rocha, do PTB, com 35,5% dos votos. Foram os 2 únicos candidatos competitivos, porque depois teve uma candidata do PSOL com 1%, do Democracia Cristã com menos de 1%. Então, Flávio Dino ganhou e ganhou muito bem no Senado para um cargo que lhe daria 8 anos de mandato. O cargo permanece. E aí, Pedro Piscinato, conta pra gente como é que fica esse jogo do Senado, porque pelas regras eleitorais não é o segundo colocado quem assume, é o suplente, no caso, a suplente. Bom dia pra você, Pedro. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, a suplente no caso seria Ana Paula Lobato, do PSB. Ela, caso aconteça do ministro Flávio Dino assumir o cargo, ela ficará no Senado até 2030. Ana Paula, de 39 anos, é vice-líder do PSB no Senado e ela é natural de Pinheiro, cidade do ex-presidente José Sarney. Lobato era vice-prefeita da cidade e assumiu a prefeitura quando o titular foi afastado, ainda na pandemia. Marido de Ana Paula, o deputado estadual do Maranhão, Otelino Neto, do PCdoB, foi quem fez esse acordo que levou Ana Paula para ser suplente de Dino. No Senado, a enfermeira de formação tem mandado discreto. Ela esteve na CPMI dos atos de 8 de janeiro e protocolou um pedido de demissão de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central no Conselho Monetário Nacional. Ela também já ficou à frente da relatoria de projetos de lei sobre pautas econômicas, sociais e previdenciárias.
Lembrando que Ana Paula Lobato não foi a única a assumir o cargo, sendo suplente já nesse início de mandato em 2023. Além dela, no lugar de Flávio Dino, que deixou o cargo ou abriu mão temporariamente do cargo num primeiro momento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusta Brito, do PT do Ceará, substitui Camilo Santana, convidado pelo presidente Lula para o Ministério da Educação, e Fernando Farias, do MDB de Alagoas, assumiu na vaga de Renan Filho, por ser ministro dos Transportes. Quando eu crescer, eu quero ser suplente de candidato a senador, viu, Tiago? Isso acontece muito, hein? A gente tem que colocar que esse é um ponto central e que as pessoas esquecem de avaliar quando vão votar para senador. Quem é o suplente do senador? Porque geralmente senador da República, dependendo do governo de plantão, vira ministro de Estado, ocupa outras funções. É claro que quando ele é ministro de Estado, ele não perde o cargo de senador, ele apenas se afasta do cargo de senador. Então, por exemplo, tem uma votação importante que ele quer aparecer, o governo publica como se fosse uma espécie de demissão dele do cargo de ministro, aí ele volta a assumir como senador, vai lá, vota, depois volta para o cargo de ministro. Isso acontece muitas vezes, então é importante a gente conhecer os suplentes. Por exemplo, em São Paulo, você sabe que tem um vereador de Campinas que é suplente, né, Heitor? Do senador Marcos Pontes. Tenho certeza que muita gente que votou em Marcos Pontes nem sabe que tem um vereador de Campinas que é suplente dele. Professor Alberto, né? Professor Alberto? Exatamente, ele é o suplente de Marcos Pontes. Vamos supor que Bolsonaro tivesse vencido a eleição. Marcos Pontes provavelmente voltaria para o Ministério de Ciência e Tecnologia ou para outro ministério. Professor Alberto, vereador na cidade de Campinas, se tornaria senador da República. Então, eu acho que é uma questão que precisa ser avaliada com mais atenção. Às vezes eu acho que a eleição para o Senado é dado muito pouca atenção para essa eleição, não são realizados debates entre os candidatos, quando são poucos, e não são apresentados os suplentes e a importância desses suplentes, porque diferente dos deputados, quando o deputado se afasta, ele não tem um suplente, é o próximo na lista do partido que assume o cargo. Então é diferente, é aquele que foi eleito pelo povo. Não que o suplente não tenha sido eleito pelo povo, mas na maioria das vezes os suplentes são nomes sem expressão, nomes que a gente não sabe de onde veio. Aqui não estou desmerecendo o trabalho do professor Alberto, mas assim, em âmbito estadual, qual que é o impacto do professor Alberto para ser um senador da República? Essas são questões que a gente precisa pensar quando vai votar em um senador. E isso independentemente aí da ideologia política. Eu estou dando um exemplo, mas a gente tem outros 2 senadores no estado de São Paulo. A Mara Gabrilli e eu esqueci o nome do outro senador que a gente tem em São Paulo. Para você ver que mesmo a gente trabalhando todos os dias, a gente acaba não lembrando. E outro é o Giordano. O Giordano, se eu não me engano, já é suplente. Se eu não tô enganado, esse senador já está na suplência, porque não foi ele que foi eleito. Pelo menos eu não lembro de... Você lembra de algum Giordano sendo eleito senador da República por São Paulo, Heitor? Não, quem foi eleito foi o Aloysio Nunes... Mas veja você, hein, Tiago Prudente, a dificuldade que a gente tem. Se a gente não conhece direito nem quem são os candidatos a vice, prefeito, governador, suplente de senador, menos ainda. Mas algo que realmente você toca num ponto importante. A gente tem que ficar atento. Eu conversei com essa pessoa, nem sabia que ele era senador da República. Já conversei com a Mara Gabrilli, com o Marcos Pontes, que são senadores ali, mas eu nem sabia que ele era senador. Eu tô olhando agora aqui no site do Senado e eu tô tentando descobrir quem que ele é, suplente de quem, para vocês terem uma ideia de quão delicado é. Quem é essa pessoa? Por que ele é senador da República por São Paulo? Olha a seriedade do ponto que nós chegamos. E eu tô falando a gente que trabalha dia a dia com isso. Imagina a população que não trabalha com isso. A seriedade disso. Foi suplente do Major Olímpio. Major Olímpio que faleceu durante o cargo e por isso Giordano, o empresário Alexandre Luiz Giordano, foi quem assumiu a titularidade em 2018. O Major Olímpio foi eleito na onda bolsonarista, depois ele até rompeu com
o então presidente Bolsonaro, mas o cargo obviamente era dele, faleceu durante a pandemia e quem assume, portanto, é o suplente imediatamente, por isso ele é um dos 3 senadores. Discretíssimo, né? Porque não se ouve falar em momento nenhum de projeto, de discursos de impacto, de negociações que passem por Giordano, senador de São Paulo. Acredito que na próxima eleição dificilmente ele será candidato à reeleição quando São Paulo terá a renovação de 2 das 3 cadeiras do Senado Federal. E detalhe, Heitor, eu tô vendo a biografia dele aqui no Senado, só tem um mandato de senador, ou seja, foi a primeira eleição dele ali, então, assim, não tem experiência política nenhuma, talvez seja por isso que ele não consegue fazer essas articulações. Mas eu fiquei até surpreendido aqui, mas você tem razão, é o suplente do Major Olímpio, que faleceu durante a pandemia, mas aí o que acontece? O Major Olímpio, que era um nome atuante, tinha um suplente inexpressivo, e é inexpressivo nesse momento. Estou vendo até as comissões que ele participa, assuntos sociais, comunicação e direito, comissão do meio ambiente, comissão mista permanente sobre mudanças climáticas, Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Pelo jeito, ele tem uma atuação nessa área ambiental, mas tem aí pouca participação ou pouco destaque, ou quase nenhum. E olha que interessante, se o Giordano sair, você sabe quem que é o segundo suplente dele, Heitor? Não sabia nem quem era o Giordano. É o Marcos Pontes, que é senador. E aí, o que acontece? Quem que assume? Se vamos supor o Giordano passa mal, tem que se afastar. E aí, quem que assume no lugar dele? É uma questão delicada, porque o Marcos Pontes já é segundo suplente do Major Olímpio, que infelizmente faleceu. Então, para o Senado Federal é bom que o Giordano fique bem até o fim do mandato dele, porque eu não sei nem qual que é a previsão constitucional para um caso desse. Só termina esse mandato em 2026. Mara Gabrilli foi eleita junto com o Major Olímpio. Então, dos 3 senadores de São Paulo, 2 foram eleitos pelas urnas. O outro também é eleito pela urna, mas é aquele nome que fica no rodapé do rodapé como suplente ao Senado Federal. São 10h36. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, atenção. Campinas acaba de emitir um alerta. A cidade entra em estado de atenção pelo alto volume de chuvas nas últimas 72 horas. Um acumulado de 103 milímetros. Ontem a cidade teve uma série de mudanças, por exemplo, nos trajetos viários, ruas que tiveram que mudar de mão de direção para evitar que carros entrassem na região da Moraes Salles, evitassem áreas de alagamento. Enfim, a gente vai fazer no próximo bloco um balanço do que Campinas viveu nas últimas horas e a expectativa das próximas horas, porque também tem previsão de tempestade. E outros assuntos da região metropolitana você confere com a gente no Manhã Bandeirantes. Participe conosco também, participe pelo nosso WhatsApp 971021493. Este é o Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida.
O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Este é o Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 40 minutos, 10h40, agradecendo a participação de quem está nos acompanhando nesta manhã com chuva em Campinas, muita chuva em Campinas. No nosso canal do YouTube, agradecendo ao grande Daniel Pisápio, está nos ouvindo em Jundiaí, mandando um abraço a toda a equipe da Band Campinas. Gilberto Sufi retribui o abraço também para Daniel Pisápio, que está conosco também na manhã de hoje. Agradecendo ao Biratã Maia Júnior, que nos lembrou aqui durante nossa conversa anterior sobre o Major Olímpio, que foi eleito como senador e hoje, infelizmente depois da morte, tem um suplente no seu lugar, no seu posto. A mensagem que chega do Edivalmir Massa, a repercussão da viagem do presidente Lula à Arábia Saudita. Praticamente a mesma foto, só muda os brasileiros e a manchete. Ele coloca aqui a comparação entre a viagem do presidente Bolsonaro com uma manchete do jornal Globo, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão, e no G1, Lula tem reunião nesta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele entende que isso é uma hipocrisia na diferença das análises. Vou te falar uma coisa aqui, Edivalmir. Uma delas é um comentário escrito por Guga Chakra. A outra é uma reportagem de uma equipe que está cobrindo o evento. São situações diferentes. Uma coisa é um texto analítico, a outra coisa é um texto informativo. Então, obviamente, tem muitos textos analíticos também sobre a viagem do presidente Lula e os gastos, as amizades com presidentes tão contraditórios quanto da Arábia Saudita. Por isso, são situações diferentes. Eu acho que a comparação aqui ela não cabe. Se a notícia estiver com uma manchete como a que você mostrou aqui pra gente, aí dá até para colocar no mesmo peso, na mesma balança. Mas uma coisa é um texto analítico, outra coisa é um texto informativo. Tem mensagem de áudio chegando também do nosso ouvinte pelo WhatsApp 97102-1493. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago. Mais uma milionária viagem da comitiva presidencial. Eu fico me perguntando qual a moral que chega um presidente da República em um outro país para falar sobre meio ambiente, para falar sobre investimentos em energia limpa, sendo que a nossa Amazônia aqui está pegando fogo em pleno governo Lula. A Manaus tiveram dias este ano aqui das pessoas terem que usar máscara para poder respirar melhor, não por conta de pandemia. E os investimentos, por exemplo, a Rádio AM, que parou por conta do 5G, vocês mesmos disseram ontem. Daqui a pouco vão inventar o 6G, vai ter que parar a Rádio FM também. Tomem cuidado. Então a minha pergunta é: qual a moral
que esse governo tem de chegar lá fora e cobrar outros países sobre atitudes ambientais se nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. Grande abraço a todos. DJ Ale. Só para um esclarecimento, a decisão da migração da Rádio AM para o FM não é algo de agora. Isso vem desde 2013. Foi assinado um decreto que permite a migração às rádios da faixa de ondas médias migrarem para a faixa FM. E foram vários prazos que foram prorrogando por diferentes governos, inclusive. Em 2013 a presidente era Dilma Rousseff, depois teve também um período em que a data seria dentro do governo de Michel Temer, depois houve a ampliação desse prazo para que as rádios se adaptassem. Então, não é uma decisão do governo Lula, só para deixar isso claro, mas a data final acaba sendo 31 de dezembro de 2023, sobre o governo Lula. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, a banda AM também teria terminado de qualquer forma, estaria também com os dias contados. Tem mais mensagem chegando também do nosso ouvinte pelo 971021493. Bom dia, Tiago. Bom dia, Heitor. Hoje, escutando de novo a Band de São Paulo, porque a gente liga a rádio na Band e passa essa programação de São Paulo, né? Esse Cláudio Humberto, ele acho que não gosta muito do PT, né? Então ele falou que o PT gastou 36 milhões de reais em carros de luxo e hospedagem, né? Ele falou que vai 400 pessoas nessa viagem do Lula e tal. Só que ele dá só metade da notícia, né? A outra metade eu estou escutando com vocês agora. Os acordos que o Lula fecha, né? 43 bilhões, os caras da Arábia Saudita vão abrir um escritório aqui no Brasil, né? Deve ter outras coisas também que acontecem, que nem vocês falaram aí, que talvez essas pessoas vão lá no avião pro Lula trocar uma ideia com essas pessoas, né? E realmente, cara, eu não sei porque esse Cláudio Humberto, ele só dá metade da notícia, né? Então eu tô reclamando com vocês por causa disso. E sobre a privatização lá da Sabesp de São Paulo aí, por exemplo, o governador, ele criticou a privatização, né? Criticou a empresa aqui de energia, né? Estava criticando duramente, né? Mas ele não falou nada se vai acontecer isso com a Sabesp, o que ele vai fazer, né? Ou com a CPTM, ou as outras privatizações que tá em curso com ele, né? Então é engraçado, né? As pessoas, elas parece que ele quer reprivatizar, será, essa coisa de energia, né? Então é engraçado isso daí, tem muita gente envolvida, muita coisa por debaixo do pano, né? Então é isso. Eu só acho errado a pessoa dar só metade da notícia. Vou dar a notícia inteira, igual vocês fazem, né? Alexandro Centro, um abraço para vocês. Muito obrigado, Alexandro. Muito obrigado, DJ Ale, a todos que estão participando. Daqui a pouco mais um giro de opinião dos nossos ouvintes. Tem mais mensagem que daqui a pouco a gente vai trazer também, compartilhar com quem está com a gente em FM 85.7, nos nossos aplicativos para celular, tablet e também no canal do YouTube. Olha, Campinas ontem, no intervalo curto, registrou uma chuva muito forte entre 6h57 da tarde e noite. E às 4h34 da madrugada, inclusive está oscilando, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo que energia elétrica está oscilando. A gente está aqui com um gerador nesse momento para pelo menos levar o som até você que nos acompanha. Mas a luz Enel assumiu a concessão aí? Tá mais ou menos a mesma coisa. Mas a luz do estúdio está oscilando, tá um baladão aqui hoje, viu, Thiago? Mas o som Cuidado, tá aí. Hein? Se a Enel assumir aí, vai virar rotina, porque aqui a energia, pelo menos uma vez por dia, dá uma piscada. Mas o som, pelo menos, está indo para o nosso ouvinte. Então, só voltando aqui à conta, das 6h57 de ontem às 4h34 da madrugada, Campinas registrou 27 ocorrências por conta da chuva. Foram 12 imóveis alagados, 13 quedas de árvores e galhos. Houve registro de alagamento e erosão em via pública e risco de queda de muro. Região leste foi a mais atingida, com 13 ocorrências. A região sudoeste também teve um número grande de ocorrências. E por conta do solo úmido e da previsão de chuva forte para hoje, a cidade entra em estado de atenção. Pedro Piscinato conta mais detalhes para a gente, inclusive se já se sabe o índice pluviométrico do quanto choveu o acumulado das últimas horas. Pedro?
Isso mesmo, Heitor. A Prefeitura informou na manhã de hoje que a cidade entrou nesse alerta de atenção pelo excesso de chuva registrado nas últimas 72 horas. O índice pluviométrico chegou em 103,1 milímetros. É muita água, é muita água. Então, só reforçando, o que a Defesa Civil já tem de ocorrências, Pedro? A Defesa registrou na noite e tarde de ontem 27 ocorrências por conta da chuva. E também pelo estado de atenção, o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidney Furtado, explica que quando o volume de chuva ultrapassa os 80 milímetros, é considerado estado de atenção porque aumenta muito o risco de alagamentos, queda de árvores, deslizamentos, desabamentos e quedas de muro. Campinas tem um plano de contingência que trabalha com 4 níveis de alerta, né? Cada um deles desencadeando uma ação específica. Tem o nível 1, que é o estado de observação, estado de atenção, estado de alerta máximo. Então, Campinas está no nível 3, com remoção preventiva de população em áreas de risco e, se necessário for, quanto antes tirar realmente essas pessoas de casa antes que a chuva chegue. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para essa quarta-feira é de que já no início da manhã as chuvas começassem mais fracas, vindo da capital paulista para a região metropolitana e fossem cada vez mais volumosas. Ao longo do dia, os termômetros devem subir pouquinho em pouquinho, contribuindo para a sensação de calor, de tempo abafado, mas com chuva forte, com previsão inclusive de quedas de raio e a possibilidade aí de alguns transtornos, como a gente viu em Campinas nas últimas horas. A gente está terminando aqui um levantamento, um balanço de alguns desses pontos mais afetados, mas se a chuva chega de São Paulo, pergunto a quem está lá. Chove nesse momento na capital paulista, onde você está, Thiago Prudente? Não, nesse momento está nublado, que não é uma novidade por aqui. Tá nublado, mas não chove. Choveu muito ontem à noite, início da madrugada, mas agora o tempo tá firme por aqui, sem chuva, Heitor. Ontem, por exemplo, o contrafluxo foi feito pela Indec na rua Coronel Quirino, com a expressa Valdemar Pascoal. Os veículos não podiam descer a General Marcondes, tinham que desviar pela Avenida Moraes Salles. Hoje, trânsito normalizado já desde o começo da manhã. Os agentes tiveram que orientar os motoristas, porque teve uma chuva de 2 horas ali, entre 6h30 e 8h30 da noite, de 25 milímetros. E foram registradas 2 quedas de árvore, uma de grande porte na Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, com a rua José Bento Homem de Melo, trecho que teve que ser bloqueado, com os moradores acessando a rua também no contrafluxo. E uma outra árvore caiu na rua Lupécio Arruda Camargo, no Jardim Santana. Essa atingiu o muro e o telhado de uma casa, felizmente sem vítimas. E hoje, Campinas deve anunciar às 3 da tarde uma parceria ou avançar num acordo com a CPFL por conta das necessidades de árvores que precisam ser manejadas. Algumas com a poda, outras com corte parcial de galhos, outra com retirada de alguns pontos específicos. Então, 3 da tarde... está prevista essa reunião entre o prefeito Dário Saad e representantes da Companhia Paulista de Força e Luz para o manejo das árvores e a ampliação do número de equipes para a execução de serviços relacionados à arborização em Campinas. Campinas que essa semana teve na Câmara Municipal a aprovação de um projeto, a grosso modo, resumidamente, é a Câmara entregando dinheiro para a Prefeitura utilizar em planos anti-enchentes. É o voto de um orçamento de 9 bilhões e 300 milhões de reais para crédito de obras anti-enchentes que incluem as avenidas Princesa do Oeste e Avenida Orozimbo Maia. Foi na votação de segunda-feira, um aumento de 0,3% em relação ao exercício anterior, com alguns cortes em 13 das 23 secretarias ou autarquias, isso no plano como um todo. Mas a gente está destacando esse ponto específico, que é uma promessa da atual administração, porque no final do ano passado, quando Campinas foi castigada pelas fortes chuvas, quando teve vários pontos de alagamento, que nós estamos repetindo praticamente todos os dias, houve um compromisso do secretário Ernesto Paulela, de outras pastas da administração municipal, de que até o final de 2023 Campinas teria obras como piscinões,
como áreas de córregos que poderiam ter uma vazão maior, e isso evitaria o transtorno no próximo verão. Estamos chegando no próximo verão e de prático que nós tivemos de obra até agora foram placas de sinalização avisando que na Princesa do Oeste, por exemplo, quando chove muito forte, alaga. A gente entende que o processo é burocrático. A gente entende que gestão pública não é feita como uma conta de casa, que você tira um dinheiro daqui, coloca ali e se resolve. Tem todo um trâmite. Mas promessa é promessa, Thiago Prudente. Agora a Câmara liberou aí que a Prefeitura faça um empréstimo com o BNDES, né? De 517 milhões de reais que vão ser utilizados para fazer essas obras anti-enchentes. Detalhe, esse não é um problema novo na cidade. Não é um problema que foi gerado por essa gestão e nem por isso também ela pode se furtar a não resolver esse problema. Pelo contrário, ela foi eleita para resolver problemas crônicos da cidade. A gente já tem 3 anos de governo. Essa não é uma promessa desse ano, do governo Dário Saad, é uma promessa que, acho que no primeiro ano de governo, quando aconteceu as primeiras enchentes ali, é que o impacto foi menor, porque a gente estava ainda num período mais crítico da pandemia, mas no segundo ano isso ficou mais latente, e aí sim se falou sobre essas obras, só está saindo agora, quase um ano depois, autorização para o empréstimo. Aí tem o processo do empréstimo, aí tem o processo da licitação. Então, eu colocaria na conta aí pelo menos uns 6 meses para as obras terem início. Mas, sem dúvida nenhuma, querendo ou não, mesmo com atraso, é positivo que as obras comecem. Mas é a lerdeza do setor público, né? A gente sabe que tem a burocracia, que tem todos os trâmites que precisam ser seguidos, mas eu acho que o poder público precisa repensar isso, sobre essa morosidade que se tem para conseguir recursos para que sejam realizadas obras como essa. Eu não sei se vai estar dentro do PAC, eu preciso até verificar aqui essa obra anti-enchente. Por exemplo, o trem intercidade está dentro do PAC, então, do Programa de Aceleração do Crescimento. Já esse dinheiro aqui, os 517 milhões, não sei se está dentro do PAC, vem do BNDES. Só para explicar, nem todo o dinheiro do PAC é o dinheiro que o governo federal entrega como verba. Às vezes as cidades contraem os empréstimos para que elas paguem ao longo do tempo para ter capital de investimento. Isso é normal, não é algo fora do comum, como vai ser essa obra. Mas independentemente disso, né, Heitor, o que a gente espera é que pelo menos as obras saiam. Enquanto isso, o que resta é sinalizar, né, cuidado aí que aqui enche, tá? Se chover, desvia o caminho. No mínimo, vou chamar de curioso, mas pelo menos é informativo. Na minha visão, as placas mostram a falência do poder público em conseguir resolver problemas crônicos da cidade. Eu tenho essa sensação. Mas é melhor que a placa esteja naquele local do que não, né? Mas, para mim, é um selo de incompetência de todas as gestões que já passaram pela cidade de Campinas. Bom, chove já em algumas regiões da cidade de Campinas, em alguns bairros, chuva moderada. O Pedro Piscinato está de olho ali no mapa meteorológico. Tem chuva forte já em alguns trechos, alguns pontos do estado de São Paulo, né, Pedro? Isso mesmo, Heitor. Uma forte chuva entra no estado pelo norte e também pelo estado do Paraná. Uma forte chuva deve chegar nos próximos dias aqui em Campinas. Como você bem disse, aqui em Campinas chove moderadamente e na região de São Carlos, Rio Claro, já chove com um pouco mais de intensidade também. Chuva que deve chegar a Campinas até o final da tarde. São 10h57. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. A gente vai continuar monitorando a situação da chuva na cidade de Campinas e na região metropolitana. E está terminando a campanha de Novembro Azul. Então, para você homem, para você que tem pai, já na idade de fazer o exame de toque, a gente vai falar sobre o balanço da campanha, mas por um outro aspecto. Existem algumas profissões que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, têm maior risco de câncer de próstata. Que profissões são essas e o que as empresas estão fazendo para diminuir o risco? A gente vai falar com um especialista logo depois do intervalo sobre esse assunto, mas antes, diga, Thiago Prudente.
Só para não desviar a pauta do programa, porque a gente tá falando de Câmara, né? Vou só colocar aqui, foi protocolado um projeto de lei do vereador Edivaldo Cabello, que me chamou a atenção. Ele tá propondo o sistema de drive-thru para que eles tenham atendimento prioritário para pessoas com transtorno do espectro autista. A gente já tem a prioridade para filas, no atendimento presencial. Para o drive-thru, eu nunca vi atendimento prioritário, não sei nem como a legislação coloca isso. Mas é um projeto de lei curioso, porque hoje os estabelecimentos que têm drive-thru são, em sua grande maioria, fast food, né? Que são atendimentos rápidos ali, nem sempre são rápidos, mas teoricamente o nome é esse, né? Mas eu fiquei pensando qual que é a viabilidade dessa lei. E aí é só pra gente colocar aqui como às vezes algumas leis são apresentadas e a gente fica naquela dúvida da viabilidade técnica de aplicação delas. E aqui eu não estou questionando que essas pessoas não têm que ter prioridade, eu acho que elas têm que ter sim, já tem pela lei que já está vigente. Mas nesse caso específico eu fiquei pensando, e aí, qual que é a viabilidade da aplicação dessa lei? É algo para se pensar, até quando a gente for votar nos vereadores, analisar o tipo de projetos. Tá chegando em época de eleição, então eu sempre gosto de reforçar isso. Eu vou trazer alguns projetos para vocês terem ideia do que é protocolado na Câmara como projeto de lei. Mas fiquei pensando aqui, Heitor, como é que seria a viabilidade de uma fila prioritária um sistema de drive-thru que é feito para ser um sistema rápido, né? Teria que, no mínimo, ter uma identificação no carro também, né? De que ali está uma pessoa com transtorno do espectro autista. Mas interessante, uma pauta que acho que vale sim a Câmara debruçar, muito mais interessante do que o que a gente tem ouvido nos últimos dias e que até João Brigatti falou na entrevista coletiva. Vereador tá falando de Ponte Preta, tem que falar das coisas da cidade. Daqui a pouco ele tá lá na tribuna, hein? Daqui a pouco o João Brigatti tá lá na tribuna brigando com o vereador. Devolvendo para o vereador Edson Ribeiro, que o cornetou por pelo menos 3 sessões no plenário da Câmara. Rápido intervalo, na volta tem mais informação e prestação de serviço no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. No ar! Campinas em ação. A Prefeitura está construindo 1.350 metros de muros de gabião para conter encostas e córregos. O trabalho é realizado em áreas que sofreram danos no período das fortes chuvas do início do ano. As obras para evitar erosões e deslizamentos já foram concluídas em 5 pontos da cidade. Já foram finalizadas as obras no córrego Serafim, na Orozimbo Maia, córrego do Tancredão, córrego Brandina, no Boa Esperança e em 2 pontos do Parque Brasília. As intervenções acontecem agora no Córrego Oriente, na Nova Campinas, e em áreas nos jardins Bela Vista e Itatiaia. Muros de contenção também serão construídos e reformados no Santa Lúcia, Bela Vista, Mansões Santo Antônio, Dique 1, Jardim Leonor, Vila Marieta, Itajaí, Guanabara e Chácara da Barra. Obras essenciais que evitam transtornos e preparam a cidade para o período de chuvas. Mais uma realização da Prefeitura de Campinas. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Nesta edição do MasterChef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores que mostram no dia a dia o amor pela cozinha vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos por você no MasterChef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV.
O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h06. Você participa conosco do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 971021493. Tem mensagem de áudio e a gente compartilha com você que está com a gente. Bom dia, Heitor, Thiago, é Paulo André, motorista por aplicativo. Cara, sobre aquele acordo lá com a Arábia Saudita e pela fala do Thiago, né? Desculpa pegar um pouco no seu pé, Thiago, mas essa fala assim, o importante é que tá vindo dinheiro, tá gerando emprego, tudo aqui no Brasil, tudo essas coisas, né? A gente tem que aproveitar que é uma democracia, nós somos um país liberal. Isso é cada vez mais fácil para daqui a pouco pessoas que têm o mesmo pensamento já chega a ser um pouco mais extrema. Por exemplo, drogas, se legalizar também, imagina o tanto de emprego que não gera, imagina o tanto de dinheiro que não movimenta, imagina quanto de imposto o governo não arrecadaria, imagina quantos empregos não gerariam. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser tão liberal assim, né, tão democrático assim que nem você comentou, senão as pessoas pegam nesse caminho também, só ver o tanto de dinheiro que movimenta, o tanto de pessoas que movimenta, você entendeu? Para não ser tão liberal assim. É apenas a minha opinião. Um abraço. Antes do Thiago, vamos para mais um ouvinte. Oi, bom dia a vocês. Um ótimo dia a todos nós. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Será que em São Paulo não tem nenhuma empresa estatal que não dá lucro para ser privatizada? A gente tem que privatizar como sempre o que está dando certo? Não basta isso, as nossas estradas.
antes de serem privatizadas, todas foram reformadas. E aí as concessionárias pegaram as estradas simplesmente para administrar. Aí a gente fala da Sabesp, uma empresa que tem superávit, ela deve ser privatizada? É uma coisa para a gente estar pensando. E um outro fato aí, né? Um presidente foi lá e ganhou joia, o outro vai lá e traz aí milhões e bilhões em investimento para o país. Isso é política, né? Um dia atrás do outro. Obrigado a todos aí. Tiago Prudente, você foi citado anteriormente. Vamos ao direito de réplica? Daqui a pouquinho o Tiago estará conosco também. A gente vai reconectar Tiago Prudente conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, às 11h09. Você continua participando conosco também pelo nosso WhatsApp 971021493. Quero trazer agora um destaque de saúde para você que nos acompanha na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Estamos chegando ao final do mês de novembro, que é destinado à campanha do Novembro Azul a respeito da saúde masculina, principalmente do câncer de próstata. Mas esse é um cuidado que não deve terminar no mês de novembro e, obviamente, não somente nesse ano de 2023. Porque dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que entre esse ano de 2023 e 2025, o Brasil deve registrar 71.700 novos casos de câncer de próstata. E há também um estudo de algumas profissões, algumas atividades que estariam associadas a um risco maior da incidência no público masculino desse tipo de câncer. Obviamente que só ataca o homem. Algumas dessas profissões passam também pelo dia a dia de quem está nos acompanhando. E o nosso convidado no Manhã Bandeirantes é o Ivo Neves, especialista em ESG, uma sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, que vai explicar um pouco para a gente sobre que riscos são esses nas empresas e de que maneira essas empresas podem trabalhar para diminuir esses riscos. Ivo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui no Manhã Bandeirantes. Prazer ouvi-lo, prazer ter você aqui no nosso programa. O prazer é meu, pessoal. É um prazer estar com a Rádio Bandeirantes, falando desse importante assunto e dos trabalhos preventivos, né, da atenção preventiva que todo mundo deve aí, procurar, né, principalmente, obviamente, nós homens. As famílias também entram, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas nós homens, né, procurar um tratamento ou, antes disso, né, consultas para trabalhar preventivamente contra essa doença. Segundo o INCA, os trabalhadores mais expostos à doença são os que atuam em fundição de metais não ferrosos, tratamento de madeira, indústria de eletrônicos, fabricação de vidros, produção e aplicação de agrotóxicos, produção e aplicação de inseticida, produção e reno de cádmio, produção de baterias, pilhas elétricas, produção de material à base de PVC, indústria de semicondutores e eletrodos, radiologia, usinas nucleares, mineração subterrânea, produção de borracha, atividades noturnas e bombeiros. As empresas estão preparadas para lidar com situações como essa que expõem o trabalhador não a algo tão visível, mas a algo que pode se desenvolver a médio e longo prazo, Ivo? Sim, discutir isso é muito interessante, porque você colocou de uma forma muito clara diversas profissões que apresentam riscos físicos e químicos muito característicos dessas atividades, né? Então tem fuligem, tem produtos químicos, tem agroquímicos, tem vários agentes aí que eles, ou por névoa, ou por partícula, ou por contato na pele, a pessoa tem acesso a esses agentes. É conhecido que a exposição a agentes estimula, obviamente, várias doenças. E estudos recentes mostram que o câncer de próstata tem incidência para quem não gerencia bem esses riscos. A gente vai falar, por exemplo, aqui de tabagismo, que é uma coisa que também aumenta muito, né, o caso do câncer de próstata. E o principal ponto é que, no ambiente de trabalho, quando a empresa faz um bom PGR, um bom programa de gerenciamento de riscos, e ele também faz um bom PCMSO,
ele vai fazer um estudo e vai inclusive medir a quantidade desses agentes nas empresas e vai trabalhar com ações preventivas para minimizar ou até zerar, né, a exposição de alguns dos trabalhadores a esses agentes. E, consequentemente, eles vão ter menos doenças. E uma delas, né, obviamente, câncer de próstata. Então, o mais importante aqui é a prevenção, a atitude da empresa em fazer um bom programa de gerenciamento de risco e um bom acompanhamento da saúde do trabalhador, para qualquer desvio, para qualquer dado ali de saúde daquele funcionário possa já ser direcionado a um tratamento. E, claro, o próprio funcionário buscando acompanhar a saúde masculina dele, né, indo, por exemplo, no urologista. É muito comum a gente falar que as mulheres, é comum não, e é um dado isso, né, as mulheres são muito mais cuidadosas com a saúde, a expectativa de vida das mulheres é muito maior por conta disso, de um dos fatores a atenção da mulher para a saúde dela mesma, né. E no Novembro Azul, que a gente está encerrando o mês agora, é muito bom estimular o homem a procurar tratamento, porque ele ajuda em todo esse processo para minimizar, por exemplo, o câncer de próstata. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, Ivo Neves, especialista em ESG, falando da relação entre trabalho e câncer de próstata. Oi, Ivo, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria questionar o seguinte, né? Porque existe uma distância muito grande do discurso das empresas do que elas realizam no dia a dia. Por exemplo, se você pega hoje o setor de medicina do trabalho, não vou chamar aqui, é uma vergonha, na verdade, a forma que é lidado isso no país. Porque quem faz o exame de admissão ou o exame todo ano, o médico nem olha na cara do funcionário e dá uma carta lá que, ó, tá tudo ok aí, vai trabalhar. É preciso mudar essa cultura no Brasil e entender que a presença do médico lá na empresa, as políticas que são adotadas são importantes para o bem-estar, porque hoje eu só vejo o discurso. Na prática, eu não conheço nenhuma empresa que aplique na prática o cuidado do bem-estar realmente com o funcionário. E na minha visão, os exames que são realizados anualmente de medicina do trabalho demonstram, e o funcionário tem essa sensação que a empresa não está nem aí para ele. É mais ou menos isso? É preciso mudar uma cultura no país? Tiago, olha, eu vou, com muito respeito a esse processo, mas eu vou também comentar algumas questões. Contar uma história rápida. A nossa empresa é uma empresa que tem 17 anos já no segmento de sustentabilidade. E há 3 anos atrás nós abrimos um braço de saúde ocupacional. Mas nós abrimos exatamente para trabalhar saúde de uma maneira verdadeira. Eu vou te dar um exemplo, e isso são dados que eu convivo diariamente. Na nossa clínica aqui, que fica no Bosque, da SG4, lá a nossa anamnese vai de 9 a 12 minutos. A gente tem hoje 15 mil vidas que a gente gerencia aqui. É muito comum que as pessoas que nós recebemos ali na nossa clínica comentem o seguinte com a gente: Silvio, eu nunca fiz uma anamnese como esta que a gente está fazendo aqui. Porque quando nós entramos nesse segmento, Tiago e ouvintes da Rádio Bandeirantes, a gente determinou o nosso propósito em fazer a medicina correta, em medicina bem feita. E o que é isso? Uma boa anamnese, orientada por um bom PGR, um bom documento. Antigamente era o PPRA, o pessoal lembra, né? Existe um nome muito conhecido no mercado que é o PPRA. Esse documento mudou em 2020, ele chama agora PGR. Então é muito comum, e sempre foi muito comum no Brasil, fazer um PPRA ruim, naturalmente um PGR ruim, um PCMSO desconectado desse processo, e os exames, que é esse grande commodity que eu chamo, que é um trabalhador que fica 200 pessoas na frente de uma clínica, entra, assina o documento, vem para o próximo. Nós não fazemos isso, Thiago, e eu vou te falar que a gente tem um problema, porque já que isso é um commodity, tem clínicas que cobram R$15, eu vou dar um exemplo, R$15 para fazer esse tipo de documento, para emitir um laudo, ali um ASO, desse jeito que você comentou, para uma empresa. Nós já cobramos 3 vezes mais, R$50 ali esse exame. E tem muita empresa que fala, que absurdo, vocês são caríssimos. Eu falei, não, mas esse é o valor para a gente fazer uma boa anamnese. Então, é claro que, naturalmente, quem procura a nossa empresa é quem quer fazer esse processo bem feito. Hoje, tem gente que faz bem feito? Tem, mas, Thiago, não é a maioria. Só para você ter uma ideia, nós temos 800 clínicas credenciadas no Brasil para fazer os exames dos nossos clientes em vários estados. Você sabe qual a nossa maior energia? É conversar com a clínica lá daquele outro estado para que eles façam uma anamnese e mandem a anamnese para a gente. Isso é uma luta em horas
para ficar falando e justificando para um profissional que está lá do outro lado fazer isso bem feito e a gente poder colocar isso dentro de um dado otimizado, dentro de um software, que é o SOC, que é um software muito conhecido, para que a gente possa dar informação qualificada para o nosso cliente, que é o contratante, que é a empresa, e também para o funcionário. Porque tem um ponto aqui, na nossa anamnese, a gente olha desvios de saúde, e a gente orienta o trabalhador a procurar, por exemplo, um tratamento ou psicológico, ou um tratamento específico por alguma questão que a gente identificou uma análise ali de um eletrocardiograma, por exemplo, de algo mais específico. Então, assim, tem gente que faz? Tem, mas é pouco ainda no Brasil. E aí, a gente falando e trabalhando aqui dentro do câncer de próstata, o nosso médico normalmente pergunta para os homens, você tem feito, você acima de 45 anos, né? Como é que está aqui? Você tem procurado fazer exames, pelo menos o PSA ou o exame do toque retal, para ver a questão do câncer de próstata? Nós provocamos, nós convidamos os trabalhadores a executar esse tipo de exame, mesmo que não tenha, por exemplo, risco, como a gente estava falando daquelas profissões anteriores, a procurar um tratamento específico. Mas é um grande desafio no Brasil isso, Thiago. Agora, Ivo, com relação a essas profissões específicas já identificadas pelo Instituto Nacional do Câncer como sendo mais expostas à doença do câncer de próstata, você acredita que um caminho poderia ser as empresas que são desse ramo colocarem nos exames de rotina para os funcionários já de determinada faixa etária o exame do toque também como parte dos exames realizados, não sei se de maneira obrigatória, mas pelo menos indicando a necessidade com mais frequência para esses funcionários, já que eles estão mais expostos ao risco? Olha, ótima pergunta. Sim, é uma boa prática, eu acredito que sim, mas já que a legislação trabalha muito diretamente, né, no perfil dos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de segurança, mesmo essa pesquisa tendo um avanço, ela precisa ser entendida como primeiro que não é obrigatório, né? O exame, ele é um exame de avaliação para a condição operacional do trabalho. Então, note que o exame do medicina do trabalho, que é o periódico, que faz acompanhamento, o próprio admissional, você vê, o admissional é para ver se o trabalhador tem, dentro da condição física dele, capacidade de executar aquela atividade. Então, olha que interessante, quando nós colocamos isso como obrigatoriedade, imagina que hoje as empresas fazem até muito mal o que é obrigatório. Ele estabelecer dentro de porque aí você entra já numa área clínica e especializada, né? Então, você está fazendo a questão, por exemplo, você vai ter que ter um urologista ali disponível para fazer esse trabalho. O que uma boa medicina do trabalho faz, e que tem sequência para esse raciocínio que você praticou aqui, ela detecta através dos exames de sangue, através da idade do trabalhador, da própria condição de saúde dele, ou de alguma reclamação de saúde, alguma questão que ele esteja apresentando, ele levanta indícios que esse trabalhador deva procurar, ou por fora, ou pelo próprio plano de saúde da empresa, um urologista. Então, uma boa medicina do trabalho, ela direciona o trabalhador para uma especialidade. Pode ser um cardiologista, pode ser um urologista, pode ser um gastro. Isso porque, bem feita a medicina, se detecta muitos indícios desse processo. Porque o câncer de próstata, ele tem uma questão, pessoal, que é muito interessante a gente falar aqui. É um câncer silencioso. Normalmente, quando se detecta, a grande maioria da detecção, a pessoa já está com metástase já. É só paliativo o tratamento. Então, como que é a prevenção? A prevenção é uma rotina que o trabalhador tem que ter, porque, eu vou dar um exemplo, um trabalhador administrativo, olha que interessante, ele não vai fazer, por exemplo, um exame de sangue pela empresa, ele só faz o clínico, no máximo a audiometria. Então, só alguns trabalhadores seriam favorecidos desse processo, e hoje, com todas as práticas ESG, a gente não pode ser tão seletivo. Obviamente, se eu estou oferecendo isso para um trabalhador, eu teria que oferecer para o outro também, porque eu não poderia oferecer para um administrativo. Agora, você imagina uma empresa de 100 mil funcionários, 80 mil funcionários, 20 mil funcionários. O que tem que haver, e o mecanismo que eu recomendo, é uma boa medicina para que seja levantado nesse momento uma suspeita e ele vá buscar um tratamento que seja efetivamente preventivo. Por isso que a rotina do profissional em visitar um urologista é fundamental. Então a empresa tem que estimular isso.
A gente aqui nesse mês, a nossa empresa de saúde ocupacional, a SG4, né, gestão ocupacional, a gente fez muitas campanhas, muitas palestras para convidar os homens a visitar, né, os seus urologistas, a procurar fazer um PSA, e também, se ele já numa idade acima de 45 anos, recomenda-se fazer o toque, que é uma confirmação do PSA junto com esse exame. Você tem muito mais segurança no dado. Mas é muito complicado a gente colocar isso como uma premissa, porque aí teremos que colocar também um profissional para verificar a saúde da mulher também. Então você imagina como isso ia ser muito amplo, e já não é feito o mínimo, imagina colocar espectros mais especializados, né? Quem sabe um dia, né, Ivo? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Ivo Neves, especialista em ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, ele que é da SG4, Gestão Ocupacional. Ivo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, esclarecimentos muito importantes, não apenas para o Novembro Azul, mas para o ano todo, para a saúde masculina. Um grande abraço para você e bom trabalho para toda a equipe da SG4. Perfeito, muito obrigado, pessoal, e vamos nos cuidar. Obrigado. Ainda falando sobre saúde, a Rafaela Oliveira está chegando no nosso giro de reportagem com uma informação sobre um mutirão de câncer de pele que vai acontecer no próximo fim de semana em Campinas. Bom dia para você, Rafaela. Bom dia, Heitor, e bom dia para você que acompanha o programa Manhã Bandeirantes. Um mutirão de prevenção e diagnóstico de câncer de pele acontece neste sábado, dia 2, das 9 da manhã às 15 horas da tarde, no ambulatório de dermatologia do Hospital Dr. Mário Gatti, em Campinas. Não há necessidade de encaminhamento ou agendamento prévio. A campanha é uma ação conjunta entre o Hospital Municipal e a disciplina de Dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O foco da campanha são pacientes com lesões de pele que estão crescendo, sangrando espontaneamente ou não cicatrizam, e os que possuem pintas escuras que estão aumentando de tamanho, cor ou ulceram rapidamente em poucos meses. Os pacientes devem comparecer ao ambulatório com documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço para realização de cadastros dos casos positivos. Os pacientes atendidos no mutirão com suspeita de câncer serão encaminhados já com o agendamento marcado para consulta especializada, biópsia ou cirurgia. De Campinas, Rafaela Oliveira. Obrigado, Rafaela Oliveira. E ainda fechando só esse bloco rapidamente de saúde, tem um dado preocupante com relação à dengue. Pedro Piscinato, o número de mortes por conta da doença é alto e preocupante. Isso mesmo, Heitor. O Brasil já registrou em 2023 mais de 1.000 mortes por dengue. Só neste ano, exatamente, foram 1.037 mortes pela doença. Número que é quase o mesmo de todo o ano passado, que atingiu 1.053 mortes. Esse levantamento foi feito até a data de 18 de novembro deste mês e já atingiu esse número. A expectativa, infelizmente, é que esse número ainda cresça, já que existem casos ainda em investigação. Vai crescer certamente, ainda mais no período chuvoso que nós estamos vivendo. Obrigado, Pedro Piscinato. E olha, o Wagner Marcondes escreve aqui pra gente, de forma irônica, tudo certo em relação a suplente daqui, suplente dali. Se até para presidente nós ganhamos uma suplente de vice-presidente, não há mal algum em votarmos para um candidato a senador e quem entrar depois de ser um vereador em Campinas. Tudo isso com muita ironia, claro. Esse sistema eleitoral brasileiro é feito para enganar a muitos e pior, ele consegue, a opinião do Wagner Marcondes. O Thiago Prudente ficou devendo uma resposta para o ouvinte Paulo André, que o questionou a respeito no bloco anterior de discurso que pode acabar sendo confundido com legalização das drogas. Contextualiza para quem está chegando agora e aproveita para responder também, Thiago. Eu fiz um comentário sobre o investimento que a Arábia Saudita anunciou e eu falei que dinheiro é bem-vindo de qualquer país, já que a gente tem uma relação internacional pragmática. A gente se relaciona com todos os países, independentemente se lá é uma democracia ou uma ditadura. Mesmo tendo reticências quanto a esse tipo de relação. Mas é a relação que o Brasil sempre adotou. Então disse que é bem-vindo, porque vai gerar empregos aqui. O Paulo André fez uma conexão
com, por exemplo, a discussão da legalização das drogas. Bom, eu abro uma aspas aí, porque ele usou que a gente não pode ser tão democrático assim, tão liberal. Bom, o conceito de democracia é a discussão de ideias. Qualquer conceito que venha a colocar, impedir uma discussão ou um debate, é uma ditadura. Então, não convém com uma democracia. O nosso modelo de liberdade é diferente do modelo de liberdade americano, isso tem que ficar muito claro, porque nos Estados Unidos há sempre essa discussão sobre que se pode falar de tudo, inclusive sobre o fim da democracia. Nosso modelo de constituição, de democracia, é um pouco diferente, o nosso conceito, por exemplo, como argumentos para a defesa da democracia. Nos Estados Unidos tem protesto, a pessoa pode ir para a rua, fazer protesto racista, como tem supremacista branco que vai lá nos Estados Unidos. A gente vê isso sempre na mídia. No Brasil existem leis que condenam esse tipo de coisa, leis que condenam ataques à democracia, mas o debate está sempre aberto, inclusive o debate sobre a mudança do sistema de governo. Se ele for feito através da via democrática e a população decidir vamos voltar para a monarquia, também esse debate é permitido. Então, eu sinceramente não entendi a relação que o ouvinte fez, seja com drogas ou qualquer assunto. Se tiver que debater, tem que debater. É assim que a democracia funciona. A gente não pode limitar o debate, a não ser que ele seja um golpe, que não seja pela via democrática ou que infrinja alguma lei desrespeitando alguém. Só apenas para pontuar isso. Informação: um homem atacou um motorista, roubou um ônibus municipal e bateu contra uma árvore na Avenida Francisco de Paula Souza, em Campinas, na tarde de ontem. O criminoso foi preso em flagrante no local do acidente. Ele subiu no ônibus da linha 341, estava sem passageiro, na região da Vila Formosa, rendeu o motorista, obrigou ele a descer, andou por 3 quilômetros, perdeu o controle da direção, bateu na árvore e o que não falta nessa região são delegacias. Uma viatura da Polícia Civil passava pelo local, deu voz de prisão para ele na altura do balão da Avenida Jorge Tibiriçá. Com essa informação bizarra de Campinas, nós vamos encerrando o nosso Manhã Bandeirantes desta quarta-feira, agradecendo a sua companhia e fazendo o convite. Amanhã estamos de volta. Thiago Prudente, até lá. Até amanhã, quinta-feira, estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, Pedro Piscinato. Até amanhã. Abraço, Heitor. Até amanhã. Continue na programação da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, Carlos Henrique com Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios.